Muito bom dia, bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Hoje tenho comigo o capitão da 13ª melhor equipa de rugby do mundo, Tomás Appleton. Bem-vindo, Tomás. Muito obrigado. É 13ª, não é? 13ª, é verdade. Antes de começarmos, quero agradecer aos novos mecenas: Rafael Vinhas, Joana Dias, Patrícia Vide, Pedro Sturcan, Francisca Ribeiro, Roberto Minhoto, Joana Soares, José Santos, Madalena Santoalha e José Alves. Muito obrigado. Também vocês podem apoiar este projeto, ajudá-lo a tornar-se mais sustentável e a crescer para várias outras coisas. Para isso basta clicarem aqui alguns à minha volta. Se não, deixem um like, comentário, subscrição, tudo isso ajuda. E vamos então conhecer aqui um bocado mais sobre rugby. Então, Tomás, olha, pá, só um desportista para me pôr a gravar um episódio sábado às 9 da manhã. Mas eu percebo, pá, também sou pai, então muitas vezes... Claro. Ao fim de semana acordo automaticamente às 7 ou às 8. Exato, pá, sim, às vezes é difícil um bocadinho arranjar aqui tempo a meio da semana. Pá, este foi a melhor altura que conseguimos arranjar, na verdade. Claro. E obrigado. Olha, aqui nós costumamos começar com a história pessoal das pessoas, na rúbrica Lotaria Genética e Social. O que é que te saiu a ti na lotaria social? Uma família desportista, uma família de responsabilidade e liderança? Queres contar aí um bocado sobre o teu pai, a tua mãe, o teu contexto? Portanto, eu sou o filho mais novo de 5 irmãos. Portanto, eu tenho 3 meias irmãs do meu pai, do lado do meu pai. Depois tenho o meu irmão mais velho dos meus pais. Eu sou o mais novo. E pode ser um bocadinho que sim, que eu acho que o desporto já corre aqui um bocadinho. O meu pai fez muito desporto a vida toda. O meu pai é uma geração um bocadinho mais velha e o meu pai neste momento tem 81 anos. E entretanto o meu pai fez muito desporto durante quando era jovem e fez vários desportos, fez muita coisa, fez atletismo, fez futebol, fez tudo e mais alguma coisa. Rugby, né? E jogou rugby também, na altura que pela universidade. E por acaso o meu pai tem uma história gira. O meu pai, na altura, quando estava a começar o curso de medicina, foi convidado para assinar um contrato profissional de futebol na Académica. Só que na altura o meu avô não deixou o meu pai assinar. Quis que o meu pai fizesse uma carreira como médico. E portanto o meu pai, no meio destas decisões e indecisões, acabou por continuar a tirar medicina e hoje em dia é médico e cirurgião plástico. Mas durante a vida toda fez desporto, depois lutou boxe também durante alguns anos. Portanto teve sempre muito ligado ao desporto. Ao rugby, se calhar só a nível universitário, um bocadinho menos intenso do que eu, mas sempre me passou muito esta cultura do desporto. E depois tenho o meu irmão mais velho, foi sempre a minha referência no rugby e comecei a jogar rugby por causa dele. E também foi jogador do CDUL Internacional de Portugal. Eu cheguei a jogar com ele na seleção, inclusivamente. E portanto, sim, são as minhas grandes referências. Pois, então, tanto a medicina, que é o que estás a tirar agora, como o desporto, é claramente de casa, não é? O teu pai tem... Sim, aliás, uma das minhas irmãs também é médica. A minha mãe também é médica. Okay. Portanto, sim, diria, sim, a medicina, sem dúvida, que vem um bocadinho dos meus pais e do fascínio que eu tinha por eles. Top, então entraste para o CDUL com que idade? Entrei para o CDUL com 6 anos. E na altura odiei. E odiei e depois pedi à minha mãe para sair. Durante uns meses, na verdade, não sei assim tanto tempo. Porquê é que odiaste? Que não eras bom? Eu acho que não era porque não era bom. Eu acho que o difícil é tu conseguires... o rugby é um desporto mesmo complexo. Tem muitas regras. E tu, enquanto um miúdo de 6 anos, conseguires... por outro lado, enquanto treinador de miúdos de 6 anos, conseguir cativar os miúdos a começar a compreender o rugby, começar a gostar de rugby, não deve ser uma tarefa nada fácil. Eu acho que não tinha mesmo perfil de todo para ser treinador de miúdos, porque acho que... não sei se consegui, acho mesmo que deve ser mesmo difícil. E eu acho que na altura posso não ter sido... Acho que não foi um bocadinho aquele amor à primeira vista, um bocado por causa disso. Mas depois lembro-me de ver o meu irmão continuar e gostar tanto e aquilo fazer tanto sentido para ele que eu pensei que sim, se calhar faz sentido dar uma segunda oportunidade. Então nunca paraste, estiveste sempre a jogar rugby? E depois nunca parei. E depois estive sempre a jogar rugby, à exceção de uma outra lesão que me fez parar um bocadinho mais, mas nunca, estamos muito compridos. Estive sempre a jogar rugby até hoje. E como é que era o CDUL quando tu tinhas 6 anos ou 7 anos? 6 anos? 6 anos. A comparar com agora, tinha menos gente, mais gente, as condições? Era completamente diferente. Eu, quando comecei a treinar, o CDUL, pelo menos o estádio universitário, ainda não é o estádio universitário que é hoje, muita coisa estava em construção, muitas vezes nós, alguns dias da semana, não tínhamos
relevado para treinar, íamos treinar para o pelado que havia no estado universitário, isto quando eu era mesmo miúdo. Mas acho que, desculpa interromper, mas acho que nunca chegou a ser o campo de batatas que o Kedup foi a certa altura. Sim, eu acho que isso aí também já é... Não, acho que nunca cheguei. Eu acho que sim, acho que não sei se alguma vez chegou a esse nível, até porque isso eram os nossos campos de treino, os nossos campos de jogo, acabavam por ser um bocadinho melhores e jogámos sempre em relativamente boas condições. Mas sim, mas não é nada do que é hoje. Hoje em dia o Kedul, o estado universitário e o Kedul estão muito melhor preparados para receber a quantidade de miúdos e atenção, os números não têm rigorosamente nada a ver. Eu lembro-me de ter equipas de, sei lá, quando era na altura eram os Bambis, que era a equipa dos miúdos mais novos, quando 6, 7 anos éramos para aí 14. Hoje em dia vou ver os miúdos dos sub-8 e esses escalões e são 40, 50, é um mar de miúdos. Top. E tu, peraí, quando foi 2007, ou seja, a geração que foi o Mundial, que idade é que tu tinhas? Eu em 2007 tinha 15, se não me engano, portanto, é fazer as contas, sou de 93. E tu lembras-te, sentiste nessa altura que aquilo trouxe mais atenção para o rugby ou não foi Sim, assim? Não, trouxe imensa. Houve um boom gigante. Todos os miúdos começaram a jogar rugby. Eu lembro-te, aliás, isto é uma coisa gira, mas há vários jogadores da seleção hoje em dia que são desse boom, fazem parte desse boom de 2007. Aliás, o Nuno Sousa Guedes, estávamos a falar dele há bocado. O Nuno Sousa Guedes é um desses jogadores do boom de 2007. Ele viu o Madeira, por exemplo, o Zé Madeira, ele viu a geração de 2007 pela televisão, ficou todo fascinado, viu à mãe, eu quero ir para o rugby, e foi. E isto foi o boom que 2007 trouxe. Pois, então há aí um miúdo qualquer hoje, começou hoje a treinar por vossa causa, se calhar. Eu espero que haja milhares de miúdos assim. É o que eu espero. Boa. E a certa altura, quando é que foste tentar jogar em Inglaterra e já estavas a estudar medicina dentária? Já, olha, eu entretanto, eu fiz o meu percurso todo muito certinho na academia do Kedul, nos escalões jovens. Depois comecei a jogar também pelas seleções jovens relativamente cedo. E antes de ir para a Inglaterra, ainda fui ter uma experiência na Nova Zelândia. Quando mal fiz 18 anos. Tinha acabado de fazer 18 anos. Na altura queria entrar em medicina na altura. Os exames não me correram especialmente bem. Entrei em engenharia biomédica no técnico. E depois comecei o curso, odiei de morte. Cálculo, álgebra e programação não eram de todo para mim. E pensei, pronto, eu agora vou estar aqui não sei quanto tempo parado, mais vale aproveitar, e portanto fui para a Nova Zelândia com um amigo meu do Porto, por acaso, que é o Carlinhos Souto Maior. Isso aqui é. Sabes? Foste com ele? E fui com ele. Ei, não fazia a mínima. Fomos 4 meses para a Nova Zelândia. Mas jogar num clube. Jogar num clube. E foi uma muito boa experiência de vida, foi uma boa experiência de rugby, mas não foi nada a ver com o que estávamos a falar depois, quando assinei um contrato. Em Inglaterra, fui jogar para a Inglaterra em 2015, aí já estava a tirar medicina dentária, parei o curso a meio e assinei um contrato profissional e fui para a Inglaterra. E então, aí, o que é que aconteceu? Porque é que ficaste lá tão pouco tempo? Olha, eu na altura assinei 2 anos e assinei um contrato de 2 anos e o que aconteceu foi... Eu tinha algumas perspectivas e o que eu pensei na altura, que isto não foi uma decisão que eu tomei do nada e de repente tipo, apareceu uma proposta, eu vou. Foi uma coisa pensada. Eu tenho uma vida relativamente estável em Portugal, estou a meio de uma licenciatura, mas a verdade é, se eu não for agora, eu vou-me arrepender para o resto da vida. Essa foi um bocadinho a minha base de... Portanto, eu não tinha a certeza que queria ser jogador profissional de rugby ou que queria fazer uma carreira a longo prazo como jogador profissional de rugby fora de Portugal, mas pensei, eu tenho certeza que me vou arrepender se não arriscar. E isso foi uma das razões que me levou. E depois lá foi uma experiência de rugby inacreditável, mas depois tinha algumas limitações, que é uma pessoa está sozinha noutro país, a comida é péssima. Não, mas deixei os meus amigos, deixei a faculdade, e de repente o rugby é a base de tudo. E quando o rugby é a base de tudo, eu gosto muito de equilibrar a minha vida em vários pontos, e neste caso a minha vida era só o rugby. E houve alturas que o rugby não estava a correr assim tão bem lá. Depois o mundo do desporto é isto. O mundo profissional vai ter sempre, e eu acho que depois o desporto experiencia isto ao máximo, que é, neste mundo profissional vai haver sempre complicações e desequilíbrios, etc. E na altura as coisas não me estavam a correr especialmente bem.
Eu comecei um bocadinho a repensar as coisas, depois acabaram por correr bastante melhor. O que acontecia havia sempre um grande problema entre os clubes e a seleção. E cada vez que nós vinhamos à seleção, perdíamos um bocado o lugar. Os treinadores não ficavam contentes connosco, nós estávamos a deixar de jogar no clube para vir para Portugal, e todas as minhas vindas a Portugal complicavam um bocado a minha posição lá. E depois eu fui um bocado encostado, e na altura fui para o banco, tive até alguns jogos que não fui convocado, e comecei um bocadinho a repensar as coisas e equilibrando as coisas nos pratos da balança, se me fazia sentido ficar em Inglaterra. E depois acabei por jogar ainda bastante jogos, joguei 18 jogos, se não me engano. Isto à parte dos jogos da seleção, portanto ainda fiz muitos jogos em Inglaterra, mas na altura depois acabei por repensar as coisas e para mim o benefício não me fazia sentido. Sim, foi com 20 anos? Foi em 2015. Ok. Foi em 2015, 2016, portanto foi há menos tempo. Foi 2015, tinha 22, 23. Tinhas namorada? Tinha namorada, acabei com a minha namorada na altura, mesmo antes de ir. Ok. Mesmo antes de ir para a Inglaterra. Pois, então estou-me a imaginar, eu fui ver para a Bélgica para fazer o meu mestrado com 21 e também, sei lá, no início foi difícil, sabes? O mau tempo, não teres os teus amigos, não teres a família, teres que tratar de uma data de coisas que não estás habituado. Tipo, cheguei mesmo a pensar desistir também, mas depois, ultrapassei aquele início. Mas é duro. E o rugby, a cultura de rugby em Inglaterra, a cultura de rugby não, porque essa eu conheço mais ou menos, mas a cultura de treino é parecida? O que é que era assim diferente nos treinos? Eu acho que, imagina, tem muito a ver, e a referência, por exemplo, tu arrancas de uma referência de jogador amador, que eu acho que, imagina, na altura eu digo amador, tu arrancas de uma referência de jogador amador em Portugal, que a verdade é que nos clubes é isso que acontece, depois na seleção é um bocadinho diferente, mas arrancas de uma perspectiva de jogador amador para uma perspectiva completamente profissional, portanto é um choque grande. Portanto tu achas que ao princípio que a cultura do rugby lá e do profissionalismo lá é tipo o top que existe e a melhor maneira de fazer as coisas, e hoje em dia se calhar um bocado mais velho, e já passaram, assim, agora pensando, passaram 8 anos que eu estive em Inglaterra, e se calhar 8 anos depois eu penso que não é a melhor metodologia de treino, acho eu, que existe, ou pelo menos eu não tive se calhar essa experiência. Mas sim, mas a cultura de rugby em Inglaterra é brutal, e a cultura de treino é uma coisa brutal, mas um bocadinho diferente ao que nós estamos habituados, muito por causa da nossa influência do nosso treinador, que é francês, portanto é um registro um bocadinho diferente. É isso, então vamos avançar então para essa parte mais contemporânea. Nós temos que fazer aqui um agradecimento público ao Gavin Vandenberg, não é? Queres explicar porquê? Eu adoro esta história. Esta história é boa, já que estamos aqui sem filtros. Sim. Olha, o que aconteceu foi, nós, durante este processo todo de apuramento, nós na verdade não nos apurámos à primeira. Nós, pelo registro normal das coisas, o que aconteceu é que nós ficámos em quarto lugar no Campeonato da Europa, e o terceiro lugar era o que dava o acesso à nossa repescagem que depois nós jogámos em novembro no Dubai. E entretanto nós tínhamos um jogo decisivo contra a Espanha em Madrid, que era o jogo que nos punha no Mundial, portanto ou ficávamos em segundo lugar e íamos diretamente ao Mundial, ou então se perdêssemos ficávamos em quarto e nem sequer íamos à repescagem. Portanto esta era a situação quando arrancámos para Madrid. E entretanto perdemos o jogo em Madrid, estávamos fora do Mundial, uma das maiores decepções da minha vida, um dia foi mesmo triste. Só que entretanto, passado umas semanas, começaram uns zunzuns e um burburinho de que se calhar vai haver uma hipótese, se calhar vai haver uma segunda hipótese. Ninguém sabia muito bem porquê, mas entretanto soube-se que a Espanha tinha utilizado um jogador que era... Existe uma regra no rugby que depois, hoje em dia ela mudou, mas na altura era a partir de 3 anos de residência num país, uma pessoa pode jogar por esse país. Só que durante esse tempo de residência não se pode estar mais, se não me engano, 30 dias fora do país. E não pode jogar em mais nenhuma seleção. E não pode jogar em mais nenhuma seleção, claro, obviamente. E entretanto, o que aconteceu foi, este Gavin jogou pela Espanha, só que ele é sul-africano. E ele tinha 3 anos de residência em Espanha, só que decidiu, por algum tempo mais do que esses 30 dias, ir passar férias e inclusivamente ir jogar
por uma equipa na África do Sul durante este tempo. Portanto, chegou-se à conclusão que ele tinha sido indevidamente inscrito na federação, chegou-se à conclusão que o clube dele, espanhol, não a federação, o clube dele espanhol, tinha falsificado o passaporte dele. Pois, essa parte é mais grave. E esta parte é mais grave, sem dúvida. E a federação espanhola, até, obviamente que tinha a obrigação de rever tudo, mas por outro lado, eu acredito que a culpa esteja muito mais no clube do que propriamente na Federação Espanhola. E entretanto, o que aconteceu foi, na altura a Rugby Europe e o World Rugby castigaram a Espanha com a derrota nesse jogo onde ele foi utilizado. Foi contra a Roménia, não foi? Não, foi contra a Bélgica, se não me engano. Foi a Bélgica que fez a foi a Roménia que fez a queixa. A Roménia fez a queixa exato. E isto o que é que fazia? Fazia com que eles perdem esse jogo, portanto a Roménia passava para segundo diretamente para o Mundial e nós passámos para terceiro. Íamos portanto, não quero dizer isto desta forma, mas um agradecimento ao Gavin. Claro, um abraço ao Gavin e obrigado Espanha. Como português, exato, eu gosto eu adoro Espanha, como é óbvio, e estamos-nos despolariza, mas eu gosto imenso destas piadas, tipo... Não, claro. Ganhar a Espanha claro, é sempre bom. É sempre especial. E ir ao Mundial depois de achar que não íamos, claro. porque Espanha fez porcaria. E depois de perder contra a Espanha. E depois de perder contra a Espanha. Exatamente. Houve algum momento de vamos ao Mundial, ou foi assim, e de festejo vosso, ou foi assim aos pouquinhos, foram ouvindo estes rumores? Não, isto foi um bocadinho, imagina, porque a verdade é que nós não íamos ao Mundial. Pois é, isso, daí a festa. Não, mas nós quando começámos a saber esta história, nós tínhamos acesso ao qualifier. Pois, não foi direto. Exatamente, não foi direto ao Mundial. Foram jogar contra os Estados Unidos. Exatamente, jogo. Exatamente, tivemos aliás, aquele foi um torneio de qualificação, depois jogámos contra os Estados Unidos, Quénia e Hong Kong, e foi esse torneio que nos levou ao Mundial. Portanto, aquilo eu acho que começou a surgir, demorou algum tempo, demorou para aí um mês e tal, até ser alguma coisa oficial, porque depois era o burburinho, depois estávamos à espera da decisão oficial da World Rugby, depois a Espanha recorreu da decisão, portanto estava sempre um bocadinho na dúvida, mas foi foi mesmo a Portugal. Foi mesmo a portuguesa. Nós estamos sempre a dizer isso. Quase não ir a esse apuramento final, ir por causa de um passaporte falso de um sul-africano num clube espanhol. E depois, mesmo dentro do apuramento, aquele jogo dos Estados Unidos, que foi no último minuto mesmo. Pontapé. Foi top. Portugal. Claro. Patrício, quando é que tu conheceste o Patrício e quando é que ele passa a ser selecionador? Olha, eu conheci o Patrício como selecionador, porque o que aconteceu... Aliás, isto é mais uma vez Portugal. O que aconteceu foi, nós, na altura jogávamos o que nós chamávamos as 6 Nações de C, que era a terceira divisão europeia. Tivemos, portanto, Portugal desde que eu me lembro, teve nas 6 Nações B, mas em 2016 fomos despromovidos às 6 Nações C. E o que aconteceu foi, nós jogámos essas 6 Nações C com um treinador que era o Martim Aguiar. Na altura jogámos as 6 Nações C, tivemos lá 3 anos, ganhámos todos os jogos que havia para ganhar, mas nos 2 primeiros anos, no playoff de subida, perdemos. E portanto, tivemos ali 3 anos sem conseguir o acesso. E no terceiro ano ganhamos as 6 Nações C, ganhamos todos os jogos completamente confortáveis, e quando chegámos ao apuramento, que era um jogo contra a Alemanha, no dia antes do jogo, entretanto, durante essa semana mudou a direção, antes do jogo de apuramento para as 6 Nações B, mudou a direção da federação, portanto o novo presidente e etc. E no dia antes do jogo sai uma notícia no Record a dizer, e o nosso treinador não sabia disto, a dizer que o novo treinador da seleção ia ser o Patrício. E nós estávamos com o treinador antigo no dia antes do jogo. E portanto a notícia saiu assim. Mal feito. Claramente. E o treinador soube ao mesmo tempo que o resto do país todo que ia ser substituído? Sim, imaginem, no dia antes do jogo, no dia antes dos jogos mais importantes da carreira dele e dos nossos, no dia antes de um dos jogos mais importantes que nós íamos ter enquanto seleção. Depois o que aconteceu foi, ganhámos esse jogo, fomos promovidos outra vez às 6 Nações B. No meio disto tudo, o Martim já sabia que ia sair, e depois começou o processo novo. Isto foi na altura do verão, foi na altura da janela internacional do verão, que é ali em junho, e depois conhecemos o Patrício, tivemos uma reunião com o Patrício ali em meio de setembro, mas depois em novembro tivemos uma digressão com o Patrício ao Brasil e Chile, e foi aí que ele pegou na equipa pela primeira vez à série, e aí estamos em 2019.
Ok, então ele já está a trabalhar para isto. Ele teve... Vocês Normalmente, já estão a trabalhar para normalmente os ciclos fazem-se muito a 4 anos. Normalmente de um mundial para o outro. É assim que os ciclos funcionam. E este ciclo foi... Pá, foi muito longo, mas foi brutal. E como é que é? Tu aí já trabalhavas? Eu aí já trabalho 2019, já. E como é que fazias? Licença sem Olha, vencimento? eu tenho muita sorte. Sim, imagina, os dentistas ganham todos à comissão. Portanto, nós temos muita flexibilidade de agenda. Portanto, normalmente bloqueamos a agenda e dizemos só para marcar doentes às clínicas só para marcar doentes nestas alturas, mas como ganhas à comissão, se não trabalhares não ganhas. E na altura o que nos acontecia era, por sempre queríamos ir em digressão ou à seleção, a uma coisa, era bloquear a agenda e não trabalhar e não receber. Portanto, no fundo é quase uma licença sem vencimento. Então alguém que não tem um trabalho desse tipo, como é que pode jogar na seleção portuguesa? Imagina, o que aconteceu ao princípio foi, nós estávamos habituados a treinar muitas vezes pela seleção ao fim do dia e até conseguíamos ir mais ou menos nas digressões, ou a maior parte dos jogadores não tinha dias de férias que tinha para tirar. Quando era para fazer viagens ou digressões era fazível, mas havia alguns jogadores a dizer eu não posso ir 2 semanas para o Brasil e para o Chile porque não posso deixar os meus trabalhos. E uma das coisas que o Patrício veio mudar completamente foi: vocês querem ir ao Mundial, não querem? Vocês querem jogar com profissionais e competir contra equipas completamente profissionais, portanto vocês vão ter de treinar com profissionais. Eu não sei como é que vocês se vão orientar, mas quem estiver disposto, o projeto é este. Quem não está, amigos à mesma, mas cada um para o seu lado. E aconteceu a alguns jogadores importantes da seleção que disseram: pá, estou a começar agora na minha carreira profissional, quero aqui construir qualquer coisa e não vou poder. E hoje em dia eu falo com alguns deles e dizem que é o maior arrependimento da vida deles foi ter tomado essa decisão. E essa decisão foi tomada em 2019? Em 2019, porque Pois. a partir desse momento o Patrício foi completamente intransigente e disse: vocês vão ter de treinar de manhã, vão ter de treinar às 3 da tarde, isso é pleno horário laboral. E no meu caso se calhar até é um bocadinho mais fácil, porque tenho esta flexibilidade de conseguir bloquear a agenda e bloquear as minhas consultas, mas há jogadores que têm um típico horário laboral das 9 às 5, que ou metem dias de férias ou metem licenças sem vencimento. Nesta fase, muitas licenças sem vencimento. Nesta fase agora de preparação para o Mundial. Dias de férias não há suficientes para 3 Exatamente. vezes ou 4 por semana trabalhares às 3 da tarde. Não é? Exatamente, mas depois algumas empresas muito compreensivas com o projeto que facilitaram muito a vida a alguns jogadores. Um abraço para essas empresas. Um abraço para essas isso empresas. É uma grande atitude. Não, mas é verdade. Houve empresas que foram inacreditáveis, facilitaram imensa vida. Alguns jogadores perceberam completamente e apoiaram até o último dia. Isso foi incrível. É mesmo difícil, então, tens de ter um tipo de vida bastante específico para conseguir jogar nesta seleção de Portugal, não é? Não podes... Claro, não, ter a trabalho, verdade é que tens de ter isso... muitas poupanças, claro. ou não ter um trabalho, não é? Claro, é verdade. E a verdade é que foi um problema. Pensando e pondo as coisas nos pratos da balança, temos muito mais a ganhar com fazer este regime de profissional, de horários profissionais como treino, do que os jogadores que perdemos por causa disso. Compensou sem dúvida, porque os resultados estão à vista. Mas é muito duro e perdes uma base alargada de jogadores que tu queres escolher para serem internacionais. Vais perder um bocado dessa base porque nem toda a gente consegue. E a verdade é que durante muitos anos a Federação não teve capacidade para pagar aos jogadores. Durante uma altura pagava prémios de jogo, houve alturas que não pagava nada. A seleção. E agora, depois de nos apurámos para o Mundial e para o Mundial, aí quando aconteceu foi nós a partir de junho temos uma licença sem vencimento e estivemos completamente sem trabalhar, e aí a Federação estava-nos a pagar um ordenado, digamos assim. Mas foi só nestes últimos 4 meses, porque nos últimos 4 anos, não. Sim, mas também não fazer isso nos últimos 4 meses era um escândalo. Sim, exato, era demasiado. Ou era um escândalo ou era uma pobreza. Sim. Não, não claro. É? Não, mas sim, isso era impensável, porque, imagina, eu honestamente tenho contas para pagar, tenho uma filha, tenho algumas coisas e não dava mesmo para ir para a França brincar ao rugby e deixar a minha mulher aí assim, ao Deus dará. Um perigo, pá. Como é que... Eu quero falar desta dinâmica de metade de vocês serem tugas amadores e metade serem tugas, franco-tugas profissionais.
Quantos é que não falam português, mais ou menos? Olha, só para fazer uma... Imagina, vou-te fazer uma... Isto está... Só para fazer uma correção, que é, nós temos nós chamamos de 3 subgrupos. Assim, temos o que estavas a dizer, que são estes jogadores que jogam em Portugal, que são amadores. Depois tens outro grupo desses luso-franceses que estão neste grupo, viveram a vida toda em França, são luso-franceses, descendentes de franceses. Depois tens outro grupo, que é os jogadores que viviam em Portugal e jogavam em Portugal e foram jogar para a França rei profissional. Portanto, eu acho que É o Pedro é mais... Betancourt, É o Pedro não é? Betancourt, é o Mais Zé quem? Lima, é o Storti, é o Madeira, é o Rodrigo Marta, Ok, é o já Simão são Bento. alguns ainda. Sim, são alguns. Ok. São alguns. Eu toquei violino E- com o Pedro. Tocaste violino com o Pedro? Sim, e com o Martim, irmão dele, e com o Gonçalo. Estás lá, sério? No Porto. Pá, eu não fazia... Não quero estar a gozar contigo, mas vou gozar com o Pedro por tocar violino. Claro, podes de gozar certeza. comigo também. Sim. Mas isto para dizer, e depois temos estes subgrupos, pá, e sim, claramente há aqui alguns jogadores que se calhar a malta não sabe e se calhar não se percebe isto dentro de campo, mas que não falam português. E há muitos jogadores deste grupo aqui que não falam francês. Pá, e às vezes a comunicação fica um bocado difícil. So they talk like this, Exato. and you guys exatamente. talk like this. Não, mas E falam inglês? é que o Patrice fala perfeitamente inglês com esse sotaque. Uhum. Mas há luso-franceses que não falam inglês. De todo. Sequer, não falam inglês de todo, só falam francês. Então, num jantar de equipa, há jogadores que não conseguem Imagina, comunicar uns com os que não outros. conseguem de comunicar. todo. Há jogadores, pá, que foram poucas, eu falo muito mal, pá, arranho qualquer coisa de francês, mas pouco mesmo. Pá, e há jogadores que eu tive muito poucas interações, pá, pessoais, tipo, perguntar como é que está a tua vida, como é que estão os teus filhos e etc. Pá, vou tentando ali às vezes com alguns grunhidos e alguns sons, mas pá, não é fácil. Pois, a tua função de capitão com eles é dar assim uma palmada nas Exato, costas e dizer, força, vamos. bora. Eles percebem, vão percebendo. E isso deve criar um bocado de grupinhos, inevitavelmente. Há sempre grupinhos, não é? Não, imagina. Mesmo acho quando que falam todos a mesma língua. Claro, imagina, é impossível tu achares que 33 neste caso, 33 homens, pá, viverem em comunidade, fechados num hotel durante 4 meses, é impensável achar que não vai haver grupos à parte. Claro, não E faz separação, sentido. tipo, não, imagina, é impossível 33 homens serem melhores amigos uns dos outros e estarem sempre ali na mesma coisa. E é normal que os grupos comecem a formar. E ao princípio nós pensávamos um bocado, pá, isto é... Temos de tentar fazer com que estejamos sempre todos juntos e não sei o quê. E pá, começamos a perceber que isto é uma coisa tão natural e não é prejudicial, que, pá, temos de saber viver uns com os outros e temos de conseguir viver aqui bem e não deixar que isto se arraste para dentro de campo. Mas isto inevitavelmente vai acontecer e não tem de ser um problema. Tem de ser visto como não ser uma questão. Pá, e a partir do momento que acho que encarámos isto dessa maneira, foi muito mais fácil. Pois, assumir. Sim, pá, sim. Chegaste a ter conversas com o Patrício sobre essas dinâmicas? Pá, imagina, obviamente nós temos um grupo de liderança dentro da seleção e que faz todo sentido que esteja representado por vários desses subgrupos. E é uma coisa que nós falámos com o Patrício, falámos enquanto grupo de liderança e resolvemos facilmente. E o Patrício, atenção, o Patrício é sem dúvida dos melhores treinadores que eu já tive, é um treinador brutal, mas é um treinador muito focado na performance, não é um treinador propriamente focado com o bem-estar, com a saúde mental, com não sei o quê. É um treinador anos 80, à moda antiga, performance, vocês têm de fazer o melhor rugby possível e é tudo em função disso. E isso foi... Pá, imagina, isso não era... É no issue, não era uma grande preocupação. Uhum. Vamos entrar aqui mais nas particularidades do jogo em si, nomeadamente, isto ainda não é bem o jogo em si, mas queria falar um bocado sobre o HIA, Head Injury Assessment. Queres explicar às pessoas o que é e como é que funciona? Portanto, o que acontece, o rugby, como sabem, é um desporto com muito contacto e o que acontece durante todos os jogos e começou-se a ver ao longo do tempo que existiam muitas repercussões a longo prazo das concussões. No fundo, as concussões são um trauma direto na cabeça e o que aconteceu foi o rugby começou a ter médicos disponíveis durante o jogo inteiro a rever todos os lances do jogo onde existiam suspeitas de contacto com a cabeça. E depois o que acontece é, quando existe um contacto com a cabeça, existe uma suspeita de concussão, que são várias, é a perda dos sentidos direta, é aquele esticar de braços característico, é um jogador ficar inanimado no chão durante mais do que 2 segundos, se não me engano, 2 ou 3 segundos.
É aquele cambalear típico. Há várias questões. Então, pera, é uma espécie de VAR, mas que só Exato, só está preocupado com a segurança dos jogadores. E pode andar para a frente e para trás e ver vários ângulos. Exatamente, tem acesso a todas as câmaras. Normalmente são 10 câmaras, se não me engano. Portanto, a vários ângulos para ver a jogada, e se existe uma suspeita de contacto com a cabeça onde haja concussion, o jogador, quando tem esses sinais imediatos e típicos do jogador ficar animado, braços esticados, etc., o jogador é logo retirado de campo e não pode voltar. Mas quando existe uma suspeita, o jogador é levado para isso que chamam o HIA, que é o Head Injury Assessment. E nós, antes de começar cada competição, fazemos um baseline, que no fundo é responder a algumas perguntas de neurologia, por exemplo, dizerem que sítio é que estamos, que dia é que é hoje, quanto é que está o resultado do jogo. Quando, por exemplo, eles dizem-nos 5 palavras, nós passado 10 minutos temos de repetir as palavras, temos de dizer os meses do ano ao contrário. E há aqui várias perguntas que eles fazem. E o que acontece é, quando existe essa suspeita, eles levam esse jogador que existe a suspeita para uma sala. No estádio. Uma sala logo ali ao lado do túnel. E está um médico que faz essas perguntas ao jogador e tem o baseline de comparação. E, portanto, faz essas perguntas. Se o jogador falhar, há vários critérios. Se o jogador falhar a mais do que X perguntas e não conseguir acertar comparando com o baseline, esse jogador é retirado, portanto, com suspeita de concussão, e o jogador não pode voltar. Se não, passado 8 minutos, o jogador pode voltar ao jogo. E nesses 8 minutos ele é substituído? Ou como Ele é é substituído. Não há limite de substituições? Para HIA, não. Por lesões de sangue, portanto, quando existe um corte ou qualquer coisa, ou quando existe uma hemorragia ativa, um jogador pode ser substituído as vezes que for preciso. E quando existe um HIA, também não existe limite de substituições. E já que tu agora estás a estudar medicina, não pode acontecer uma hemorragia interna mais lenta que não se consiga detectar nesses 10 minutos, o jogador volta para o campo e aí sim começa a sentir... É pouco provável. Normalmente essas hemorragias internas vão dar logo sintomas. Concussion é isso, não é? Ou não é necessariamente? Não tem de haver hemorragia. Okay. Concussion no fundo é um trauma onde existe uma vibração do cérebro dentro das paredes do crânio, e isso é o que leva. Aqui pode haver alguma disfunção neurológica, mas não necessariamente tenha uma hemorragia. 50-22, vamos aqui às novas regras. Okay. 50-22, é melhor seres tu a explicar. Ok, portanto... Temos que nos lembrar sempre que a maior parte das pessoas que está a ouvir não conhece rugby. Portanto, o que acontece no rugby é que o rugby é um desporto que existe muito a procura de território. E houve uma regra que foi introduzida há cerca de 2-3 anos, não tenho a certeza, mas que é o 50-22. Portanto, quando nós damos um chute de dentro dos nossos 50 metros, dentro do nosso meio campo, para os 22 adversários, onde a bola toca e sai direta, toca no chão e sai direta, é uma touche para a equipa atacante. Pode pinchar mais do que uma vez? Pode pinchar mais do que uma vez. Isso, tem que tocar no chão. Tem que tocar no chão. Se sair direta, é uma touche para a equipa adversária no sítio onde chutámos, onde o jogador chutou. Se bater no chão e sair, é uma touche, e sair pelos 20, dentro da área de 22, sim. É uma touche para a equipa que ataca. Pá, e deve ser fascinante. Eu estava a imaginar as reuniões. Imagina uma reunião de vamos tentar mudar as regras do rugby para se tornar um jogo que permite, aliás, que obrigue, pelo que eu estive a ler, foi um bocado isso, não é? Que obriga as equipas a ter algumas pessoas mais atrás e não estarem os 15 todos no rugby. O grande objetivo destas evoluções do rugby tem sido criar um desporto mais rápido, portanto com menos paragens, e um desporto mais atrativo, portanto, que estimula este jogo à mão e não haver tanta troca de jogo ao pé e etc. E no fundo, um 50-22 é uma regra brutal e é uma... O 50-22, dizendo isto de outra maneira, não foi feito para os jogadores procurarem o 50-22. O 50-22 foi criado para que as equipas que estão a defender sejam obrigadas a puxar 1 ou 2 jogadores atrás, de maneira a que as equipas tenham mais oportunidades para jogar à mão na linha da frente. Portanto, o objetivo é sempre criar um jogo mais espetacular e mais atrativo, mais bonito de se ver, e com mais jogo à mão e com mais bola a correr. Esse é o objetivo. Quem costuma estar atrás são os pontas, não é? São os pontas, exato. Os pontas e o 15. O pontas e o 15. Exatamente. Exato. Normalmente depende um bocadinho das equipas, cada equipa tem o seu sistema defensivo, mas hoje em dia, por exemplo, nós não jogamos com os pontas e com o 15 atrás, jogamos muito com o 10 e com o 15. Jogamos só com dois jogadores a cobrir os 15 metros. Jogamos com os pontas subidos, é um bocadinho variável, dependendo das zonas de campo. Isto é para o caso de haver uma interseção, teres ali os pontas mais perto? Não, é porque tu queres à mesma manter. Antigamente o que se fazia era jogavas com, isto é um bocado específico, mas jogavas com um pêndulo, que era o 15 sempre no meio,
E depois quando uma equipa atacava para um lado, tu subias o ponta, este ponta descia, e depois este ponta, se é quando era para o outro lado, faziam isto. Chamava-se um pêndulo. Sim. E hoje em dia tu tens tens dois jogadores, normalmente o 10 e o 15, a proteger os 15 metros, que protegem sempre os 50 e 22, e desligas um bocado do meio do campo. Não é assim tão preocupante levares um chute para o meio do campo. E se calhar o que aconteceu é que estão mais perto das laterais, não é? Estão a tentar evitar que aconteça. Sim, exatamente. Sim, muito mais perto. Pois, pá, no futebol parece que não... O rugby parece que as regras mudam mais, não é? No rugby muito mais. As regras estão constantemente... Se tu olhares para um jogo... Há milhares de regras, há muita regra. Estávamos a falar disso antes de começar a gravar. É verdade. Mas há muita regra. Se tu olhares agora para um jogo, pá, pegamos na geração de 2007, do Mundial de 2007, pá, é um desporto diferente. Tu vais ver as regras completamente diferentes. Obviamente que os princípios são os mesmos, não podes passar para a frente. Mas é um desporto mesmo diferente. Achas que ficou mais divertido de se ver? Muito mais. Acho que sim. Pá, com todo o respeito a 2007, mas por alguma coisa é que as regras têm evoluído e o rugby tem mudado tanto. É com esse objetivo sempre. Pá, eu quando vejo uma melee, para além de nunca perceber porque é que eu falta, mas tu também já disseste, também muitas vezes não sabes, pá, eu às vezes sinto que aquilo é meio teatro e que não acrescenta grande coisa ao desporto. Pá, se tu disseres isso a qualquer primeira linha, eu acho que uma primeira linha passa-se da cabeça. Não, mas eu não acho que seja teatro. Acho que ainda tem muito uma componente do que é que quando começou o rugby, quando começou o rugby era uma parte importantíssima do jogo. Hoje em dia ainda é, mas é uma coisa completamente diferente. Uma coisa muito mais técnica. Antigamente achava-se muito que, e a melee acha-se muito que a melee é peso, é força e é bom, é empurrar para um lado, mas não, aquilo tem muita técnica, muita coisa específica. Te pegas, de conseguir puxar, de cabeça e etc. Não que eu seja especialista de todo nisso, mas a melee é uma parte muito importante do jogo. E eu digo que parece um bocado teatro porque tu vais ver a percentagem de vezes que a equipa que não meteu a bola na melee consegue tirar e é 0.0001. Mas um dos grandes objetivos da melee não é só a disputa de bola. É muito tu conseguires aglomerar 8 avançados num espaço curto e depois dares muito mais espaço aos 3/4 para atacar. Isso é uma das grandes vantagens. Abre o jogo para os outros. Exatamente. 8 imagina, em vez de teres 15 jogadores espalhados no campo a defender, tu juntas 8 de cada lado aqui. 7, desculpa, tens mais 7. E depois tens 8 aqui fechados neste espaço e depois tens 7 com mais espaço. 7 que são os 3/4 com mais espaço para atacar. E isso é uma das boas plataformas de ataque, muitas vezes são as melees. E não é só aquela ideia de não, temos de conquistar a bola com força e não sei o quê, não. É juntar aqui os jogadores para conseguires ter oportunidades de atacar. Mas qual é a motivação? Imagina, tu és um primeira linha ou estás na melee da outra equipa que não vai meter a bola. Qual é a tua motivação real para estar ali a gastar imensa energia e a fazer força? No fundo, imagina, muitas vezes é conseguires não fazer falta. Porque se tu fores completamente dominado na melee, enquanto primeira linha defensiva, se fores completamente dominado na melee, a maior parte dos árbitros vão dar uma falta. Porque vais passar por baixo ou por cima, ou começas a puxar a pega para baixo, portanto estás agarrado ao jogador da frente, começas a puxá-lo para o chão, isso até é considerado jogo perigoso e pode ser falta, e portanto tu sabes que se fizeres uma falta estás a perder mais 30 ou 40 metros, a tua equipa está a perder mais 30 ou 40 metros e tu enquanto pilar não queres isso, não queres ser responsável pela tua equipa a perder ou esses metros pontos, todos, exato, ou se for junto aos potes 3 pontos, portanto a preocupação de uma melee defensiva... Nunca tinha percebido. Não, sim, mas é verdade. Porque eu olhava e pensava, estes gajos nunca ganham a bola, porque é que estão ali a fazer tanta força, a gastar tanta mas energia? É para não fazer falta. Claro, é para não fazer falta. Tu queres muito criar uma plataforma estável para que a tua equipa depois, neste caso defensiva, esteja bem a defender e quem é atacante uma boa plataforma estável para atacar também. Nas melees, quando eles começam a rodar... Sabes quando começa a chega uma altura que é falta. É falta de quem? Normalmente depende um bocadinho, o árbitro é que avalia de quem é que forçou essa rotação. Se for uma rotação completa, mas os eixos se mantiverem, eles repetem a melee. A melee é repetida, fazem uma segunda melee. Mas se por acaso existe, ou não existe um bind é esta ligação, não existe um bind, ou um jogador está a puxar, ou está a fazer com o pescoço, isto aqui já é muito específico, também nem sei bem, mas começa a fazer uma falta, aí isso acaba por ser falta, a maior parte das vezes. Ontem estava no comboio, vir para cá a ver vídeos tipo, de momentos duros de rugby, as coisas correram mal, pancadas na cabeça. Reparei que há uma falta que acontece bastante, que é, imagina, alguém está a correr com a bola, uma falta ofensiva,
e dá-me meio que uma cotovelada, não é no microfone, na cara ou no pescoço de quem está a defender. Pá, e fiquei a pensar, espera aí, o handoff podes fazer, não é? Ou seja, tu podes pôr a mão no pescoço. Com a mão. Tem que estar, qual é a regra? Tem que estar aberta? Ou... Depois isto por acaso aconteceu-me a mim no Mundial. Socos também, há gajos que vão cair sem querer ou de propósito, dão um kick no... Exato, mas isto só para explicar a regra. Pá, as regras estão tudo muito bem esquematizado, muito bem estabelecido, e aconteceu-me isso no jogo. E o que acontece, chama-se leading arm. E o leading arm é quando tu vais ao contacto, assim. E aconteceu-me a mim no jogo, contra a Austrália, levar com o antebraço na cara. E depois o jogador levou o amarelo, porque vai ao contacto. Imagina, o objetivo é sempre, as regras são sempre feitas para tu reduzires esses incidentes. E neste caso, um contacto direto com a cara é um jogo perigoso. Mas se tu pensares, uma mão aberta na cara não é uma coisa do que um cotovelo na cara ou uma mão fechada. E no meu caso, teoricamente é encarnado, o leading arm, mas como não foi com o cotovelo direto, foi com o antebraço, manteve-se sem amarelo. O que acontece hoje no rugby é tu, quando há contacto com a cabeça, levas direto um amarelo, e depois existe um bunker à parte, com várias câmaras e vários árbitros, que estão a decidir se existe upgrade ou não para encarnado. Então, antebraço amarelo, cotovelo encarnado. Fogo, mesmo, ainda mais regras. Sim, está cheio. Vamos deixar de regras, então vamos avançar para outra coisa, se calhar mais que as pessoas vão identificar-se mais, que é, eu ouvi-te uma vez a falar sobre o erro e a relação que se deve ter com o erro, achei muito interessante, porque é um equilíbrio complicado, não é? É um equilíbrio muito, muito complicado. Entre o desvalorizar e o ficar obcecado com... Claro, eu acho que há duas coisas que é preciso... É uma linha, eu já disse isto algumas vezes, é uma linha muito ténue entre tu ignorares o erro e achares que errar é uma coisa banal e que pode acontecer e não tens de tirar nada disso e, portanto, isso leva-te a uma espiral que estás constantemente a errar, mas por outro lado, também te leva a uma espiral para estar sempre em erro, que é tu ficares obcecado, que é erras uma vez e depois todas as ações que vais fazer a seguir não está relacionada com o que fizeste antes, porque tu vais estar... Antigamente acontecia-me até isso um bocado, que era... Eu entrava em campo, fazia um erro e depois pensava, porra, já fiz este erro, já fiz esta avant, ou já falhei esta placagem e agora estou em pânico para voltar a fazer outro erro, ou voltar a falhar uma placagem, ou voltar a fazer qualquer coisa. E isso afetava as minhas ações, perdia confiança, não estava tão à vontade para arriscar noutros momentos. E este equilíbrio é mesmo complicado, mas por outro lado eu penso que para mim é muito mais grave, nisto eu penso mais enquanto capitão do que propriamente enquanto jogador individual, porque eu acho que sei bem lidar com o erro e sei bem partir para o momento a seguir e se calhar quanto mais velho fico também vou sentindo que faço isso melhor, que é aquela coisa do the next task, fazer a próxima coisa sem me deixar influenciar. Isso eu acho que faço bem, mas enquanto capitão, enquanto equipa, eu acho que é muito mais prejudicial tu enquanto equipa banalizares o erro e estás constantemente a fazer erros enquanto equipa sem consequências, do que ter demasiado medo ou construção, porque aí acho que às vezes enquanto equipa tu estás a pensar demasiado no erro, tens outros jogadores que vão assumir e vão puxar para cima e se vão chegar à frente com isso, portanto acho que é mais grave a indiferença ao erro do que propriamente este overthinking, mas mesmo assim acho que a linha para um equilíbrio ideal é mesmo ténue, e acho que tem de ser encarado assim, não pode haver esta indiferença, mas também não pode haver este overthinking em demasia. Sim, eu quando jogava futebol assim, mais a sério, era ponta de lança, e os guarda-redes também devem sentir bastante isso, mas tu falhares estares isolado em frente ao guarda-redes e falhares, quase nunca me acontecia. Não, mas isso, a próxima bola que tu vais receber já não vai ter nada a ver. Claro, é isso. Já estás ali numa posição muito menos confiante e até meio desiludido. Mas o giro é que, ao contrário, acontece o mesmo. Então, se te acontecer, se por acaso a primeira tu marcares, correr bem, tu vais para a segunda muito mais confiante, muito mais... isso é as coisas giras que o desporto tem, e nisto não é só o rugby, é o desporto em geral. A maneira como é que a confiança se cresce, cresce por causa de um momento único, por causa daquele microsegundo, daquele momento, e de repente isso está a influenciar os teus próximos atos todos, é brutal. Sim, e o objetivo, o ideal é a tua motivação ser intrínseca. Claro. Ou seja, tu depois de falhares baliza aberta ou depois de fazeres um grande erro, conseguires ir buscar
pá, através das tuas memórias ou através de um outro mecanismo qualquer, aquela confiança, pá, de que tu és incrível, Claro. tu partes tudo, tu Mas és o melhor. imagina, Estás a ver? isso é o que eu acho que também distingue muito o que é que são os grandes atletas dos atletas banais. Acho mesmo. Acho que esta confiança, este poder de... este poder de superação e de conseguir tipo, estar sempre, aconteça o que acontecer, estar sempre ao alto nível e estar sempre em performance, tipo, estar sempre a conseguir, não veio a palavra portuguesa, tipo, sempre a conseguir ter rendimento. Acho que é o que distingue os grandes atletas também. Sim, isso é pá, olhas para pessoas como o Ronaldo e para alguns tenistas também, desportos individuais ainda é pior. Sim, desportos Pá, individuais não podes culpar mais ninguém. És completamente dependente de ti. Sim, é preciso mesmo conhecer esse lugar onde tu vais, se calhar, voltar a buscar uma confiança Claro. de quem está a ganhar e quem já fez um hat-trick. E há tantos fatores que podem influenciar isso. Uma das coisas que houve uma altura que eu pensava, e hoje em dia penso pouco nisto, mas eu ali quando cheguei para aí, tipo, 27, 28, comecei a pensar, pá, porra, o meu corpo já não dá, já não funciona da mesma maneira e agora já não consigo fazer as coisas que fazia antes e porque já não sou tão rápido como era, já não, fisicamente, se calhar já não estou tão bem. E depois vim se calhar adaptar um bocado o meu jogo e hoje em dia já não, tipo, o meu foco do meu jogo já não é propriamente a parte física, que antigamente era muito mais. Pá, e com isto eu olho para o Ronaldo. Pá, o Ronaldo está no topo do mundo em termos de performance há 20 anos. Pá, há 20 anos que ele é dos melhores jogadores do mundo consecutivamente. E se tu olhares para o Ronaldo do United, quando começou, não tem nada a ver com o Ronaldo do Real Madrid, que não tem nada a ver com o Ronaldo da Juventus e com o Ronaldo agora. Pá, é impressionante. Sim, soube-se inventar, não é? Mesmo, soube mudar completamente o tipo de jogador que era e continuar a este nível. Tu chegaste a jogar a ponta? Eu joguei, por acaso eu estreiei-me na seleção a ponta. Foi. Mas fiz relativamente poucos jogos. Não é propriamente... Era mais rápido, claramente. Era mais... Se calhar mais invasivo, mais perigoso no 1 para 1, mas pensava o jogo de uma maneira completamente diferente e hoje em dia acredito, ou pelo menos quero acreditar que sou o melhor jogador a centro. Pois, tu costumas jogar a 12, não é? A 12. Sim, hoje em dia praticamente sempre. Também faço alguns jogos. Já há uns bons anos que não faço jogos a 13. Aliás, fiz muitos jogos da seleção a 13. Depois, nos últimos 5, 6... Não, se calhar um bocadinho mais. 6, 7 anos. Comecei a jogar a 12 e depois de vez em quando faço uns jogos a 10 também. Vocês nestes treinos para o Mundial fazem testes de velocidade, 100 metros, 200 metros? Normalmente não fazemos testes normais. O que fazemos é nós treinamos sempre com GPS e depois o GPS é que nos dá as nossas velocidades máximas, os nossos picos, a distância percorrida, etc. E normalmente hoje em dia usa-se pouco aquelas células de sprint. Agora quando estávamos em França, durante a preparação, fizemos alguns testes com aquelas células, mas fizemos 10 metros só. Mas deve ser útil como treinador meter todos a fazer os 100 metros, pá, e dizer, olha, façam o vosso mais rápido. Ficas com uma emoção. O que acontece, imagina, o que acontece no rugby é, nós usamos o GPS, depois, cada vez que atingimos um pico de velocidade máxima, sempre, esse passa a ser a nossa referência. E a partir daí, tipo, todos os treinos, todos os jogos, tu tens a tua velocidade que atingiste no jogo de máxima, e depois tens vários momentos do jogo onde atingiste determinadas velocidades, e ao lado tens a percentagem da tua velocidade máxima. E isso é uma das coisas para os treinadores olham, tipo, tu não podes ir para um jogo e de repente a tua velocidade máxima no jogo foi 65% da tua velocidade máxima que já uma vez fizeste. Portanto, alguma coisa pois, tens essa informação. Tens essa informação. Normalmente usas pouco aqueles 100 metros, porque a verdade é, estás a correr com bola, estás a correr, é diferente. Claro, e estás todo roto. Claro, exatamente. Vocês lá no Mundial tinham tempo para ir visitar coisas e para curtir? Epá, pouco, porque imagina, isto foi um bocado intenso para nós, porque nós fomos das poucas equipas que jogaram todas as semanas seguidas. Normalmente havia sempre, pelo grupo, cada semana havia uma folga, mas Portugal folgou logo na primeira semana, portanto os outros 4 jogos foram sempre seguidos. E o que nos acontecia era, a nossa base era em Perpignan, no sul de França, depois nós apanhávamos o avião e íamos jogar a Saint-Étienne, e apanhávamos o avião e íamos jogar a Nice, e era sempre assim. E depois íamos 2 dias, estávamos lá, treinávamos, Captain's Run, que é o último treino antes do jogo, jogávamos, pá, íamos dar uma volta, tipo jantar com família, não sei o quê, e depois voltámos para o hotel. Okay, então podias ir jantar só tu e a tua mulher? Eu, a meio do Mundial? A meio do Mundial, com pessoas de fora? Sim. Sim, eu só e a minha tu mulher. E a tua mulher? Não. Quando fui com amigos e fui com os meus pais. Imagina, eu tive
várias pessoas a irem a França ver os meus jogos, tipo amigos meus e a minha família, etc. Portanto, imagina, quando foram eu ia jantar tipo, com a minha família, com amigos, fizemos tipo, jantarada de 20 e tal pessoas. Mas podias, jantar... é isso? Sim, não, no estar dia sempre do jogo, em grupo. No dia de jogo, sim. No dia de jogo, sim. Foi uma das coisas que nós, a seguir ao jogo. Foi uma das coisas que nós pedimos enquanto jogadores, foi para podermos ver as nossas famílias e estar com os nossos amigos. A seguir ao jogo. E conseguiram conviver com alguns dos vossos heróis destas seleções gigantes, como a Austrália? Pouco, na verdade, pouco. Imagina, há uma coisa... Há ali um grande... É um bocadinho aqueles ídolos e aqueles heróis, mas pá, eu acho que nós chegámos a um patamar e mesmo eles encaram-nos com um patamar onde não podemos, se calhar, passar essa imagem. E uma das coisas desta história é gira. Na altura de 2007, houve alguns jogadores que foram pedir autógrafos a seguir ao jogo contra a Nova Zelândia. Pá, a Nova Zelândia era a melhor seleção do mundo na altura. Não ganhou o Mundial de 2007, no meio disto tudo, mas era das melhores seleções na altura. Pá, tinha acabado de dar 113 pontos a Portugal. Pá, foi um resultado com algum volume. Pá, e alguns jogadores de Portugal foram pedir autógrafos aos jogadores da Nova Zelândia. Pá, e os jogadores da Nova Zelândia dizem, nós não damos. Nós não vamos dar autógrafos. Pá, vocês são iguais a nós. Vocês estão aqui a competir da mesma maneira que nós, portanto, pá, nós não vos vamos dar autógrafos. Pá, se quiserem tiramos umas fotografias, podem ficar aqui com camisolas nossas e não sei o quê, mas pá, não vos vamos dar autógrafos. Isso é, vocês estão-se a... como é que se diz? A desvalorizar. Acho que tinham direito a desvalorizar-se nesse caso. Imagina, eu acho que é bem feito da Nova Zelândia. Eu acho que... Sim, eu percebo a ideia, mas pá, imagina que isto às vezes acontece na Taça de Portugal. Aliás, semana passada vi um vídeo do que, pá, não me estou a lembrar agora do nome do clube, mas houve um clube qualquer pequenino ali perto de Chaves que calhou-lhes o Porto na Taça. E é um vídeo dos jogadores a ver o sorteio e a celebrarem como se fosse tipo, a melhor coisa do mundo. Sim, não, claro, não, mas isso eu acho que... é naturalíssimo, não é? Sim, mas eu não sei porque eu acho que o autógrafo é demasiado, sabes, demasiado informal e de tipo, ídolo para fã. E é uma atitude que eu por acaso gostei da Nova Zelândia, de fazer isso. Mas ficaste com uma camisola assinada de Ronaldo. Fiquei com a camisola nacional do Ronaldo, mas lá está, o Ronaldo, imagina, o Ronaldo, estamos a falar de um dos atletas mais famosos do mundo. Se calhar. Exato, provavelmente o atleta mais famoso do mundo. E estamos a falar, e é um registro completamente diferente, e são desportos diferentes, nós não competimos diretamente um com o outro, e portanto acho que aí é diferente. É. Mas no rugby há aquela cultura da third half, não é? De convívio. É muito, pá, sabes que infelizmente no Mundial houve muito pouco, porque estas logísticas todas das equipas irem para fora, o que acontece muito é que nós íamos ao balneário das outras equipas, trocar camisolas e etc, isso acontecia sempre, a seguir aos jogos. Pá, ficávamos lá a falar um bocadinho, mas mesmo dentro do campo às vezes ficávamos a falar um bocado, mas não era uma coisa demasiado grande nestes jogos do Mundial. Nos jogos depois, fora disso, que nós chamamos de test matches, que são os jogos das janelas internacionais, durante o ano acontece muito, temos sempre terceira parte, temos sempre uma refeição todos juntos, muitas vezes bebemos umas imperiais também. Nós agora, um dos nossos jogos de preparação foi contra a Austrália, e estavam lá jogadores, pá, aqueles jogadores mesmo que só vês na televisão e não sei o quê, pá, e nós tivemos um jantar com eles, tivemos a beber uns copos juntos e foi giro, foi muito mais fácil de conviver. Entretanto, vocês eram foram a seleção mais adorada, assim, em geral, do Mundial, não foram? Porque eram a única com os jogadores amadores. Imagina, eu acho que houve vários fatores para isso. Eu acho que a coisa de sermos underdogs claramente criou aqui alguma empatia das pessoas. O facto de sermos amadores e de sermos alguns jogadores amadores e não sermos completamente profissionais também ajuda muito nisto, e as pessoas percebem que nós que fazemos muitos sacrifícios para estar ali, chegar àquele nível, e é um bocadinho uma história de superação e de sucesso que eu acho que também traz a empatia das pessoas. E em último, acho que o rugby que nós jogamos é um rugby mesmo atrativo, é um rugby bonito de se ver, é um rugby que a malta vai aos estádios e gosta, e vê na televisão e gosta, e acho que isso foram as principais razões que tanta gente e nós fomos tão adorados pelas pessoas completamente desligadas de Portugal e que não conhecem Portugal. Sim, sim, opa, eu até ouvi um comentador da Sky Sports, assim, uma coisa qualquer, a dizer que ouviu assim um burburinho, que eles tinham conseguido fazer boa frente à Irlanda antes do Mundial, mas não ligou muito àquilo. Depois vocês aparecem no Mundial com um rugby super corajoso para a equipa que são. Sim. E o pessoal adorou. Pô, isso foi top. Mas porquê é que é mais divertido? Porque chutam menos? Porque fazem menos moles, dinâmicas? Eu acho que é um jogo muito menos... Nós temos de ser inteligentes, e uma das coisas que o Patrício trouxe foi isso, que é, nós não vamos estar a jogar como se tivéssemos a capacidade física
das Fiji, ou da Geórgia, ou mesmo da Roménia. Pá, tu olhas para a Roménia e pá, é só gajos de 1,95 m, 2 metros e tal, pá, 110 kg, a posição é que joguem, é tudo de 110 kg para cima. E 110 kg sem serem gordos. Exato, 110 kg atléticos, pá, sim. correr a fazer 11 segundos ao 100. Pá. São atletas à séria. E tu olhas para os portugueses, imagina, já conseguimos começar a competir, mas não é a mesma coisa. Nós temos jogadores de 70 kg dentro da equipa, obviamente que são os mais leves. Também temos jogadores de 120, mas tu não podes pegar numa equipa e montar um modelo de jogo à volta de uma equipa que seja brilhante nos duelos individuais e nos duelos individuais não, mas nos confrontos físicos e que vai ganhar pela força. Não podes montar. E uma das nossas grandes vantagens, nós somos jogadores muito rápidos, somos jogadores invasivos, muito perigosos no 1 para 1 com steps e etc. E temos bom handling, bom jogo à mão e tens de aproveitar e fazer o teu jogo à base disso. E portanto, se calhar as pessoas às vezes pensam que estes malucos vão atacar à mão desde os próprios 22. Mas não é assim tão, se calhar para nós não é assim tão arriscado, porque treinamos muito aquilo e o nosso modelo de jogo é muito à base disso. Pois, então dirias que vocês tentavam evitar moles dinâmicas e algumas situações em que claramente ganha a equipa com mais força? Claro, sim. Imagina, tudo que seja duelos de rugby de um passe e ir bater em frente para ganhar a colisão, é o que tentamos evitar. Tentamos ser muito mais invasivos e procurar jogar no espaço do que propriamente duelos de 1 para 1 de força. Pois. Eu vi o jogo, a meia-final. Hoje temos a final. Estamos a falar aqui no dia da final. Temos a final. Estava a ver Inglaterra, África do Sul, meia-final. E achei uma seca de um jogo. Não houve... exatamente. Acho que houve um ensaio o jogo todo. São duas equipas que são colisão pura. A África do Sul é conhecida porque são homens monstruosos que ali estão. São tudo gajos enormíssimos. E a Inglaterra também tem um jogo muito direto, muito bom bater. Sim, lá está, foi um jogo muito menos divertido de se ver. Claro, que foi, é a antítese do nosso jogo completamente. E houve, os pontos, acho que todos os pontos de Inglaterra foram com jogo faltas. Acho que nem houve nenhum drop. Também acho que não, acho que foi só penalidades. E depois a África do Sul acho que fez um ensaio e o resto do jogo foi sempre ali. Pum. Não são jogos propriamente bonitos de se ver, mas por outro lado tu pensas, quando chega a estes jogos de mata-mata e de finais e etc, tu queres ganhar. E no rugby fala-se muito disso, que é quando chega a finais tu não estás lá para fazer um jogo bonito, estás lá para ganhar. Claro. E se calhar a malta não se vai lembrar se a África do Sul por acaso ganha este Mundial. Não sei se vai, mas se a África do Sul ganha o Mundial, ninguém se vai lembrar da África do Sul como joga um jogo que não é atrativo. Vão se lembrar como a África do Sul campeões do mundo. Sou o primeirinho a dizer, é para ganhar. Não é? O objetivo é ganhar, cada um faz o que pode para ganhar. Exatamente. Achas que o jogo hoje vai ser mais como esse? Ou a Nova Zelândia vai tentar? Acho que a Nova Zelândia depende um bocadinho. Eu acredito que a África do Sul se mantenha um bocadinho dentro do mesmo registro. Mas a Nova Zelândia acredito vai trazer um rugby um bocado mais espetacular, porque é um bocadinho, não digo como nós, mas as forças deles são este rugby espetacular e jogar no espaço e um rugby atrativo. Portanto, por isso é que a Nova Zelândia é das equipas mais bonitas de se ver jogar e das equipas que mais espetáculo queria. É por causa disso. E por causa do haka. Por causa do haka também, claramente. Temos que inventar um haka Tuga. Quer dizer, já existe um. já ouvi dizer que existe um vídeo. É chouriço. Não, mas existe. Ainda não viste esse vídeo? Vi por alto, assim, eu estava a fazer scroll no Instagram ou nos Reels e apareceu-me esse vídeo. Vou pôr o link na descrição, porque vale a pena. Para as pessoas verem. Mas falar aqui então do futuro do rugby em Portugal. O que é que falta para nós termos uma liga profissional? É as pessoas gostarem mais de ir ver e pagarem bilhete? Ou seja, de onde é que vem o dinheiro ou a cultura que permite um país chegar a um ponto em que tenha... Eu acho que o dinheiro tem vindo de vários sítios e vários... E a entrada não é fácil, mas imagina, pensando... Isto é um bocadinho a minha perspectiva, não quer dizer que esteja certa. Obviamente que um deles é esse. Tens de criar um espetáculo suficientemente atrativo e, honestamente, os jogos, e isto as pessoas percebem que a qualidade dos jogos do Mundial não vão ser a qualidade dos jogos do Campeonato Nacional. E, portanto, tem de ser atrativo, tens de arranjar maneira de trazer as pessoas aos estádios e ser um bom programa, porque, a verdade, eu já pensei nisto também às vezes. Nós fomos convidados para ir ver, tínhamos chegado há poucos dias, fomos convidados para ir ver o Portugal-Eslováquia, ao Porto. No Dragão? Exatamente, no Dragão. Devíamos ter gravado nesse dia. Olha, é verdade. E fomos lá ver o jogo.
E pá, eu estava no estádio, pá, e a olhar e a pensar, pá, isto não é a mesma coisa, não sei explicar. Não, tipo, o público estavam para aí 50 mil pessoas. O público não está, tipo, não está tão entusiasmado da maneira e etc. Opa, mas tens um viés aí, não é? Que não, claro, tu estavas a viver coisas não, claro, muito fortes. exatamente. E eu estava de lá, eu estava de dentro do relevado para fora. Exato. A minha ideia, pá, nós estávamos num camarote ali, um bocado à parte. Também se calhar não vivemos da maneira. Pá, mas não sei explicar. E eu estava a perceber, tipo, não é a mesma coisa. E houve vários fatores para isto. Um deles que eu pensei foi, pá, o rugby é um desporto que, apesar de ter algumas paragens, quando está on, é mesmo intenso. Tipo, tens constantemente colisões, placagens intensas, malta em sprint de um lado para o outro, grandes pontapés, e portanto é sempre mesmo intenso. Obviamente, quando há um gol no futebol também é uma festa descomunal. Mas outra coisa que eu pensei, isto é um bocado... É um problema, é uma coisa boa, é um problema também ao mesmo tempo, mas é o rugby. Tem uma coisa que é ter uma cultura do álcool grande. Pá, isto é verdade. Eu já pensei nisto, que é, nos estádios de futebol tu não vendes cerveja. Não podes vender cerveja com álcool, só sem álcool. Pá, tu no rugby é bárbaro a quantidade de álcool que se consome nos estádios. Pá, e isto torna aquilo, pá, não querendo favorecer ao consumo de álcool de todo, pá, mas torna aquilo um espetáculo. Pá, as pessoas estão muito mais desinibidas, estão muito mais, pá, e fazem a festa completamente. E isto vai pegar no tema que acho que é uma das coisas que tens de desenvolver um espetáculo para criar este apoio em Portugal, por exemplo. Outra das coisas que eu acho que tem de haver é investimento público e privado. Acho que para te conseguires desenvolver uma liga profissional tu precisas de investimento. Acho que hoje em dia, especialmente agora com o Mundial, isto pode arrastar muito para algumas empresas quererem investir no rugby, no que é os valores do rugby, não propriamente pelo retorno que vai ter, se calhar uma marca a investir no Benfica ou no Porto em termos de visibilidade, mas tudo o que seja fortalecer uma empresa, os valores da empresa, etc. Muito associado ao rugby. Acho que aí há muitas empresas que vão começar a entrar nos clubes assim, e já está a acontecer. Patrocínios, no fundo. Mas por outro lado, acho que tem de haver o investimento público também, porque há aqui alguma dificuldade em Portugal e um dos problemas que tu tens hoje em dia, quando eu digo investimento público, não acho que seja só dinheiro. Hoje em dia é mesmo complicado tu se teres um estudante não só na faculdade, mas mesmo no secundário, estares a pensar em fazer exames nacionais para aceder à faculdade e ao mesmo tempo fazer desporto de alta competição. É uma coisa mesmo complicada, porque os teus horários não te vão facilitar a prática de desporto, não vais ter facilidades para fazer datas de exames e não sei o quê, para estar em competição, e cada vez mais, aliás, cada vez menos, um atleta de alta competição jovem em Portugal vê uma carreira de futuro, portanto, chega àquela altura de entrar para a faculdade, tem de tomar decisões. E nós no rugby sentimos imenso isso, que é jogadores que chegam ali aos 18, 19 anos, quando podem explodir para vir ser jogadores de rugby de alto nível, acabam por tomar decisões e querem se focar na faculdade para ter uma carreira profissional de futuro, porque não veem uma carreira alternativa no rugby. Isso é uma das coisas que eu acredito que tem de haver algum investimento público dentro das faculdades, das escolas e etc. Sim, investimento, não sei se isto já existe ou não, mas um investimento público possível, que me parece bastante barato, era ser uma hipótese de desporto na escola. Claro. Não é? Na escola pública. Se tu olhares para, e acho que também é preciso pegar uns bons exemplos, se tu olhares para 90% das seleções de sucesso, o rugby começa para os miúdos todos na escola, começa no desporto escolar. E isso é uma limitação que o rugby então em Lisboa não, em Portugal, tem gigante, que é, tens uma limitação grande, que é jogar rugby e precisas de um relevado. E nem todas as escolas têm acesso a um campo, a um relevado. Mas tens outras alternativas que dá para fazer nas escolas e cultivar o rugby para os miúdos. E essa é a maneira de alargar mais a base depois para o futuro. Sim, e há outros desportos também, não é? Por isso, como é que uma escola vai decidir se vai ter handball, rugby, golfe, não é? Não, claro, sim, é verdade. Ténis. É verdade, não é... Eu nem sei como é que essas... Não, pois é, como é que essas decisões são feitas. Se calhar é uma decisão cultural acima de tudo, não é? Sim. Eu nunca tinha pensado nisso. É. E porque é que o rugby... Claro, exato, é só rugby. Não, mas porque é que o rugby há de ser preferido em função de... sei lá, do handball, do basquete ou o que for. É que praticamente todos os desportos, menos futebol, têm a mesma conversa. Exato, é o mesmo problema, exatamente. Todos.
Mas pá, quando se fala em desporto feminino e algumas feministas queixam que as mulheres futebolistas ganham muito menos, pá, a razão é a mesma razão pela qual não há muitos jogadores profissionais de Claro, rugby em sim. Portugal. É porque precisas de pessoas a querer ver. Claro, É daí que exatamente. vem o dinheiro. Porque mesmo o investimento privado que estás a falar, pá, tu vais Claro, investir, exatamente. a quantidade que vais investir está diretamente Claro, relacionado exatamente. com o número de olhos Existe que vão ver aquela marca. Exatamente. Não é? Aquilo tem... Imagina, eu já não me lembro quem é que falava sobre isto, mas relacionado com essa... que aconteceu nos Estados Unidos, com a queixa das mulheres da qualquer ordenado, e os Estados Unidos tinham sido campeões do mundo, seleção feminina dos Estados Unidos, e depois era falado sobre qual é que era a proporção do prémio que as jogadoras dos Estados Unidos recebiam em função de quanto dinheiro é que o Mundial gerou. Pá, e as mulheres têm uma porcentagem absurdamente mais alta de prémio que tinham recebido em função disso. Portanto, obviamente tem que estar diretamente correlacionado quanto dinheiro é que aquele desporto vai gerar para tu depois definires o que é que podes pagar aos jogadores. Sim, opa, eu no outro dia estava a pensar nisso, porque o meu pai tem lugar anual, tem sim lugar anual para ele e para vários filhos no Dragão, atrás do banco do visitante. E, opa, por acaso é um sítio fixe, estou a gostar quando vou, não é? Porque vês ali outras estrelas, não é? Do Exato. mundo e outros treinadores. Bem, no outro dia, acho que foi no jogo contra o Liverpool, pá, estava lá um miúdo qualquer a aquecer. Não me lembro do nome dele, mas pá, ele parecia que tinha pai 16 anos, ou se calhar tinha 18, mas tinha assim cara de miúdo. E eu, pá, pensei, foi que é este chaval? E fui ver assim ao telefone o número dele, pá, e vi o salário dele, e pensei, tipo, fogo, meu, este chaval, estás a ver? Está a ganhar milhões e milhões e milhões. E depois a pergunta seguinte foi, porquê? Porquê é que ele está a ganhar tanto? Pá, e a causa, vais fazendo porquês, não é? Para cima, e a causa montante de tudo é que as pessoas gostam de ver este desporto. Claro. Porque se as pessoas não gostassem de ver o desporto, ele não ganhava aquele dinheiro, não é? Epá, imagina o que é. Aquilo é um espetáculo. Claro. E o facto de haver... As pessoas todas gostam de ver o desporto, mas a quantidade de pessoas que jogam esse desporto e o que é que aumenta a competitividade desse miúdo até chegar ali, pá, é brutal. E valoriza muito mais o trabalho dele. E, imagina, há milhares e milhares e milhares de miúdos que fazem exatamente a mesma coisa, pá, mas que estão em clubes de, se calhar, da terceira ou quarta divisão e se calhar há uns que nem devem ser pagos. Portanto, a competitividade é brutal e, por exemplo, no rugby eu não faço a mínima ideia. Se o rugby fosse como o futebol em Portugal, eu provavelmente não jogaria, se calhar, rugby na seleção, porque havia outra pessoa qualquer que ia estar lá no meu lugar. Portanto... Sim, opa, e depois aí estávamos a falar há bocado do Nuno Sousa Guedes e tu estavas a dizer que ele, pá, é daqueles gajos que têm jeito para todos os desportos. E opa, isso faz todo sentido. Isso estás a dizer antes, de se calhar tu não estarias na seleção, porque quando tens uma cultura, tens sempre os desportos principais dessa cultura. E normalmente as pessoas com jeito para desporto, maior parte vai jogar os desportos principais dessa cultura. Então, as pessoas que sobram para os outros desportos, não é? Em média, estamos a falar em média, claro. Sim, não, mas é verdade. Se calhar tem menos jeito. E acho que é por isto que eu acho que se os Estados Unidos levasse mais a sério o futebol, o nosso futebol, eram os melhores do mundo. Sim. Eram os melhores do mundo. Só que o que acontece? Tem uma coisa cultural. As pessoas com muito talento para desporto em geral, não é? Que é coordenação motora, capacidade física, acabam a fazer outros esportes muito mais fazem famosos, basquete ou futebol americano, fazem os da cultura deles, não é? Claro. Sim. Isso depois é aquilo, estás a fechar a base de recrutamento, entre aspas, que tens para esse desporto, porque é uma coisa cultural. Mas essa é a mais difícil, essa vai ser sempre a mais difícil de passar por cima. Uhum. Inscreverias a tua filha no rugby? Eu não quero ser politicamente incorreto, mas acho que não. Acho que não inscreveria a minha filha no rugby. Por algumas razões. Primeira, porque sei o que é que o rugby traz ao nosso corpo e não é simpático. Tem muitas lesões associadas, tem muita coisa que eu não gostava de ver a minha filha passar por isso. E na verdade acho que vou deixar só esta razão. Não, mas imagina, não é um rugby, não é um desporto, isto não é muito corretamente, não é muito correto dizer isso, mas não é um desporto que eu acho especialmente atrativo. Acho que há desportos que existem
que é praticamente igual o desporto feminino. Pá, isto agora está a ser lixado dizer. Eu sei, mas pá, Não, mas tem piada assim. não, claro, pá, mas há desportos que são muito parecidos entre homens e mulheres. Pá, e quando estás a falar de um desporto que é tão físico, há tanta colisão e etc. Não estou a dizer, há excelentes jogadoras de rugby, mas é um desporto tão diferente de homem para mulher, que eu acho que não é especialmente aquele desporto que eu adoraria ver a minha filha jogar. Sim, foi daí a minha pergunta, porque queria falar um bocado também sobre masculinidade, porque eu vejo rugby e acho um ótimo exemplo de masculinidade espetacular. Pá, porque, sei lá, hoje em dia quase sempre que se fala de masculinidade é com adjetivos piores logo a seguir. E pá, ver homens a lutarem para ser a melhor versão deles, a lutarem em grupo, perante a adversidade e as cabeçadas e os narizes partidos a continuarem, pá, eu acho mesmo bonito não sei, eu acho que também não meteria uma filha no rugby e pá, se calhar pelas mesmas razões, acho que acho que não devemos ter medo de dizer que, pá, em média, olhas para o fenótipo do genótipo XX não é? E do genótipo XY e pá, em média acho que há coisas que tu podes dizer que são mais de um e mais de outro. Sim, pá, e o homem é mais de porrada e mais de ou seja, acho que se pode dizer que é um desporto mais de homem, não é? Não, sem dúvida. Mas eu percebo também o teu medo de dizer uma coisa destas hoje em dia. Pá, hoje em dia nunca se sabe. O rugby é um desporto de betos? Pá, o rugby é um desporto de betos. Vamos dizer que sim. Infelizmente, na verdade. Porque acho que o facto... Há aqui algumas razões. Há uma razão, já falámos disto, mas há uma razão cultural, claramente. Não só em Portugal. O rugby começou como um desporto também muito elitista em Inglaterra, na África do Sul, então na altura na altura do apartheid, etc. Era um desporto de brancos, até, na altura. Isso foi uma das coisas que aconteceu no Mundial de 90 e... Não. O que eles ganharam? O que a África do Sul ganhou. Que o Mandela... Exato, sim. Quando é que foi? Como é que se chama o filme? Não sei. Invictus, se não me engano. Invictus. Mas pronto, o rugby foi uma das grandes razões, que na altura era um desporto muito elitista, muito associado aos brancos, entre aspas. Isso foi uma excelente maneira de juntar um país todo, pela mesma razão. Mas eu acho que esta cultura passou um bocadinho para Portugal também. Não acho que seja só esta parte cultural, depois existe outra coisa que é o rugby, como é um desporto com poucos recursos e poucos apoios, é um desporto que é pago. Portanto, a maior parte dos miúdos tem de pagar para jogar, que isso muitas vezes não acontece no futebol e noutros desportos. Tem de pagar, não, obviamente não é, mas, por exemplo, dou aqui alguns números. O Codul, tu para jogar nas escolas do Codul e nas escolas da maior parte dos clubes em Lisboa, tens de pagar, estava tipo 400 ou 500 euros anuais. Imagina, se pensares, não é assim tanto por mês, mas se pensares para a família, para uma família típica portuguesa, na média, não é assim tão confortável. Sim, 40 euros por mês, mais ou menos. Hein? Sim, 40 euros por mês. Imagina se tens 3 filhos e vais meter 3 filhos no rugby ao mesmo tempo, se calhar é mais fácil metê-los no futebol. Sim, mas pá, eu não acho que é uma atividade extracurricular, as pessoas pagam para os filhos andarem em atividades, não é? Por isso, se o clube precisar... Não, sim, faz sentido. Eu acho que sim, não. Isso, então, se forem muitos, não é? Claro, o clube precisa muito, mas eu não sei se toda a gente está disposta a pagar isto por um desporto que não é assim tão conhecido, que não... Agora vão estar cada vez mais, mas acho que isto é uma das razões. Há uma parte cultural e há depois esta parte que inclui despesas, e depois, como não há assim tantos clubes espalhados por Portugal, é complicado para os pais levar os clubes aos sítios, e nem todos estão dispostos, levar os miúdos aos clubes, e nem todos os pais estão dispostos, portanto acaba muito por ser, muito mais pela parte cultural, mas acaba muito por ser um desporto de betos, acho que sim. Será que essa cena de ser um desporto de betos tem a ver com ser um desporto inglês e a comunidade inglesa que veio para Portugal se calhar estar mais ligada aos betos? Se calhar, eu acho que sim, se pensarmos dessa maneira, eu acho que sim. Então começando no Porto, com a cena do vinho do Porto e os ingleses. Pois, sim, claro, faz sentido. E mesmo em Lisboa. Mas sim, eu acho que sim, acho que pode fazer sentido. Esqueci-me de dizer há bocado, porque senão os mecenas vão me cair em cima. A pergunta do rugby como desporto escolar foi do Francisco Macedo. Pergunta de mecenas. Obrigado, Francisco.
Olha, está tudo, meu. Estamos conversados. Também tens agora, és um homem muito solicitado. Muito obrigado. Estás a ter o teu regresso de holofotes. Exato, vai passar rápido. Isto acaba rápido, acho eu. Mas aproveita. Muito obrigado. Aproveita, pá, obrigado por Muito teres obrigado, vindo. mano. Muito obrigado eu E pelo convite. força aí para todo o resto da equipa. Pá, e força, obrigado também a toda a equipa técnica. Muito O obrigado. Tomás é a cara que tem vindo assim mais a público. Exato. Pá, mas há muito, é bom há muito e mais mau. malta. Exatamente. Mas há muito é mais isso, malta. Estás aqui a representar, pá, muito suor, muito pessoal, altamente. Obrigado a todos. Obrigado. Não fujam já. Deixem um like que ajuda bastante, ou um comentário, ou uma subscrição, ou contemplem tornar-se mecenas, ganham acesso ao grupo de WhatsApp, aos eventos, pá, uma data de coisas espetaculares. Se não, vemo-nos na próxima. Obrigado. Fiquem bem. Obrigado.